Vocês não têm noção da gambiarra que eu tive que fazer para prender minha luz de LED que quebrou. Aí eu botei o pregador aqui, porque senão ela não vem pra frente, ó. Amarrei aqui com durex porque quebrou. E é isso aí, vida que segue. Bora gravar hoje, gente. Hoje estou muito chique, apesar da tremenda gambiarra que eu tive que fazer. Vocês não fazem ideia. Meu pedestal quebrou. Mostrei pra vocês que eu tentei arrumar, mas não deu certo. Olha o durex. Eu colei minha luz de LED, que está ligada agora, na minha escada. E ela tá colada, aqueles adesivos super colantes, sabe? Tá segurando meu celular aí. Tomara a Deus que dê certo. Estou aqui confiante de que esse microfone está isolando som, espero que sim. Como vocês podem ver, temos agora um cenário com a minha humilde biblioteca. Olha só que lindo, gente. Tô animada. Temos um microfone que, graças a Deus, deu certo. Exatamente, estou parecendo aqueles jornalistas de home office, sabe? Metade arrumada, metade de choque. Mas vamos gravar porque já fazem 2 semanas que eu não apareço por aqui mesmo. E hoje, olha só, hoje nós temos exclusividades, hoje nós podemos pegar o livro. Ai, só, gente, eu queria tanto isso. Vou dar todos os créditos à minha querida mamãe, que me deu minha estante de presente de aniversário. Mãe, te amo. Gente, então bora lá. Eu tinha separado alguns comentários para responder, mas eu vou me dedicar nesse vídeo a responder apenas um, que inclusive eu tive que transcrever, porque eu estou sem um celular de retorno. Então, o que acontece? A maioria dos comentários que eu recebi tá lá no TikTok. Então, eu vou responder lá no TikTok mesmo, tá, gente? Me sigam por lá. E esse vídeo especificamente é um vídeo que faz tempo que eu estou prometendo ele. E eu tava rolando aqui o meu canal e eu vi que eu ainda não fiz esse vídeo. Nos 3 anos que eu estou por aqui, né? E é respondendo um comentário que eu recebi de um vídeo antigo, que é um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal. Nós começamos falando sobre 1 Timóteo capítulo 2, aquele texto polêmico, né, que fala que as mulheres não podem falar na igreja. O que seria isso, né? E agora que eu percebi que eu estou com o tuchinho no braço, peraí. Então, eu respondi o comentário, esse comentário que eu recebi, eu respondi, mas eu preferi fazer um vídeo porque eu vi que eu realmente não fiz vídeo sobre esse assunto pra cá, pro canal. Então, bora lá responder, então, né? Como eu tive que transcrever, né? A gente vai ler, então. E agora, com a biblioteca, vamos pegar aqui o livro para ajudar a gente a responder estas perguntas, meus queridos. Porque eu já falei um pouco sobre esse livro aqui, de Abraham Kuyper, Mulheres da Bíblia. Eu achei que eu não ia me interessar tanto por esse livro, porque são mulheres da Bíblia. A gente lê a Bíblia, a gente já sabe, né? Mas ele fala coisas aqui muito interessantes que eu, particularmente, não tinha parado para analisar. E acaba complementando o que a gente aprende na palavra de Deus. Então, de certa forma, acaba sendo um livro devocional, né? Um livro de estudo para te complementar o que você lê na palavra de Deus, né? Eu mostrei lá nas redes, não sei se eu mostrei por aqui, mas eu vou abrir aqui o livro para vocês. Olha só, ele vem com essa parte aqui em branco, né? Para você fazer as suas anotações, aquilo que você aprendeu sobre cada personagem. E aqui ele fala sobre todas as mulheres da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Então, começando ali por Eva, terminando por Jezabel, né? Então, sem mais delongas, nós iremos falar hoje sobre as profetisas da Bíblia. Se 1 Timóteo capítulo 2 diz que as mulheres não devem pregar ou exercer a autoridade de homem, que seria essa autoridade, inclusive. Um assunto um pouco complexo, porque na Bíblia existiram profetisas. E as profetisas precisavam falar. Então, como exercer esse ministério, que é um dom dado pelo Espírito Santo, um dom de Deus? Deus não dá dons para nós desperdiçarmos, para nós jogarmos fora. Então, como exercer esse dom sem ferir a questão da autoridade pastoral, que nós já entendemos, já aprendemos que não é bíblico. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. E nós iremos usar 2 profetisas, basicamente, que Kuyper traz aqui pra gente, entre várias mulheres que ele traz aqui pra gente, 2 especificamente que ele vai nos ensinar um pouco sobre o dom de profetizar ou profetisas, quem eram as profetisas da Bíblia. Como eu transcrevi pro caderninho, eu não peguei o nome da pessoa, mas está aqui do lado. Vão lá no vídeo, fez esse vídeo aqui respondendo algumas perguntas frequentes sobre o livro de 1 Timóteo. Eu não tenho seminário, eu não sei grego, hebraico, não sei nada disso. Então, tudo que eu sei é baseado na minha certificação pessoal, que eu aprendi
ou na igreja, né? Porque eu congrego no igreja local, eu não sou crente de internet, tá? Eu tenho uma igreja ao qual eu sirvo e aprendo. E então, respondendo esse vídeo em específico, que é um vídeo até um pouco antigo, mas que eu vi que eu prometi que eu faria vídeo sobre profetisas, explicando, né, sobre as profetisas da Bíblia, e eu ainda não fiz esse vídeo. Então, bora lá, já sei. Então, por exemplo, ele está apenas concluindo um comentário que ele fez anterior, que é, as mulheres podem pregar? E aí eu respondi lá que, talvez com uma liderança pastoral, em alguns lugares específicos, não concordo que ela deva num domingo à noite, por exemplo. Então, uma igreja que tem uma liderança pastoral estabelecida que não seja ela, talvez em EBD, talvez um pequeno grupo, mas sempre debaixo de uma autoridade pastoral. Um livro que explica muito bem, olha como eu tô chique, gente. Um livro que explica muito bem esse assunto é esse aqui do Iago Martins. Eu sei que Iago Martins está entrando em algumas polêmicas ultimamente que eu particularmente não concordo, tá? Mas esse livro em específico, ele é bem interessante. Calma, folha. Ele é bem interessante e tem um certo ponto em que ele fala das mulheres na igreja dele que fazem um estudo bíblico, né? Sempre baseado na pregação de domingo à noite, que é o culto feito por uma liderança pastoral, né? Então, por exemplo, elas dão aula em pequenos grupos, em EBD, sempre baseado na pregação que já foi dada na igreja pelos líderes, né, pelos pastores. Então, essa aqui é uma boa dica de leitura, e esse livro em específico eu já resenhei ele, tá? Eu só não concordei com o último capítulo dele, tá? O último capítulo desse livro eu não concordei, não achei coerente. Cheguei até a fazer um vídeo explicando as partes que eu não concordei, mas como a internet vive de polêmica, né? E se eu falasse as partes que eu não concordei, era muito capaz as pessoas não ver a parte que eu concordei, que foi a grande maioria do livro. Então eu preferi não falar, justamente para não ser polêmico, né? Eu quero que as pessoas vejam a parte que eu concordei, que foi a grande parte do livro, né? E aí eu acabei não. Eu até cheguei a gravar, mas eu não postei aqui no canal. Então, por exemplo, em Apocalipse 2:20, vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Vou pegar ali para a gente ler. Em Apocalipse 2:20, Jesus repreende uma igreja porque ela tolera uma que se diz profetiza, mas ensinava o povo a se desviar. Então, eu acredito que ele quis dizer que ela se dizia profetiza, mas ela não era profetisa, né? Porque ela se dizia profetiza. A palavra nos ensina, a palavra ensino no versículo original quer dizer didasco, se diz didasco. Seria o grego, né? Como eu não sei grego, eu vou confiar aqui no que ele me diz. O que é a mesma em Romanos 12 para se referir ao dom do ensino. Então, a palavra que é usada para dizer sobre essa profetisa que ensinava é a mesma palavra que fala em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12? Vamos ler. Então, uma mulher pode pregar na congregação, desde que a liderança permita. Pois, de certa forma, a igreja estava tolerando e, de certa forma, permitindo. Ela estava na liderança da igreja. O problema seria que a mulher não pregava a verdade e fazia as pessoas se desviarem em imoralidades. Hoje em dia, se uma mulher pregar, a pregação vem da verdade bíblica. A autoridade final vem da Bíblia, que é inspirada por Deus. Sim. Agora eu vou pegar a minha Bíblia para a gente ler juntos. Essa citação que ele citou aqui foi Apocalipse 2:20, que é a base, né, do argumento, que é sobre Jezabel, que se dizia profetiza. Né? Eu respondi lá, inclusive, se vocês quiserem, vão lá, vejam lá que eu respondi. Mas vamos ler aqui a palavra de Deus, né, sobre Jezabel, a profetisa que induzia as pessoas a pecar. Apocalipse capítulo 2, fala das 7 igrejas da Ásia, né? Sempre havia uma qualidade e um defeito delas, né? A grande maioria. Tinha apenas uma, se eu não me engano, de Filadélfia, que não tinha o que reclamar, e era justamente a igreja perseguida, né? Mas vamos lá. 2:20 fala da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira. Vamos ler a partir do verso 18. Diz assim, capítulo 2 de Apocalipse. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Provavelmente o anjo da igreja aqui seria o pastor, né? Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo
cujos pés são como bronze polido, ou seja, aquele que tem toda a autoridade, né? Que não é o pastor da igreja, e sim Jesus Cristo. Sei de tudo que você faz, vi seu amor. Essa versão não é da minha Bíblia, exatamente. Eu gosto da minha Bíblia, que é RA. Deixa eu ver. É a tradução NVT. Eu gosto da minha, tá? A RA, mas vamos lá. É a Bíblia mais fácil que tinha aqui no momento. Voltando aqui. Sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, e observei que você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido ou tolerado, né, que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidades sexual e cometer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para se arrepender, mas não quis se arrepender de sua imoralidade. E aí a continuação do texto é que o castigo que Deus ia dar, né, a ela. E aí, meus queridos, esse é um texto que eu li muito, tá? Quando eu estava ali trabalhando no meu coração sobre a questão da liderança, eu como mulher, eu falo sobre esse texto porque foi algo que começou no meu coração. Deus confrontando o meu coração, modificando os meus pecados. E eu vim de uma igreja, né? Tinha muito aquela questão de dons, né? Eis que te digo, eis que Deus me disse e tal. E tem muitas mulheres envolvidas nesse dom, né? De profetizar. Deus me está me revelando. Então, a primeira igreja que eu fiz parte, ela tinha muito. Então, quando Deus começou a ministrar no meu coração através da palavra dele, né, especificamente para essa área das mulheres, né, porque eu sou uma mulher e eu preciso saber qual é a vontade de Deus, eu li esse texto muito, eu li muito. E algumas coisas interessantes, né, primeiramente. Existiram profetisas? Existiram. Elas foram aprovadas por Deus para exercer esse ministério? Foram, porque tem na Bíblia relatos de mulheres que verdadeiramente foram chamados por Deus para esse serviço, que é o que nós iremos ler logo mais no livro de Abraham Kuyper, tá? Tem na Bíblia, mas eu vou ler o estudo que ele faz, que é bem interessante. Aqui nós temos um exemplo de alguém que não é profetisa. Uma coisa interessante aqui que ele fala de Jezabel. Jezabel é um nome que nós vemos também no Antigo Testamento. Então pode ser que essa Jezabel realmente seja essa mulher, ou que seja um protótipo, um tipo de a Jezabel do Antigo Testamento, que é ali dos profetas de Baal, que inclusive perseguiu Elias quase morreu na mão dela. Nós temos um outro caso de Herodias, que perseguiu João Batista. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre isso, que esse é um padrão que ele sempre se repete. Mulheres ímpias, mulheres que não temem a Deus, elas sempre irão perseguir os homens de Deus. É uma coisa curiosa, uma coisa interessante, né? Mas eu, por exemplo, estudando a história da igreja, né, lendo os livros da Ruth, por exemplo, né, desde ali do cristianismo primitivo, nós temos o cristianismo primitivo, depois nós temos a reforma protestante, depois nós temos os avivamentos ali do século XVIII em diante, sempre tem mulheres desse tipo, de alto escalão, de um certo poder político, um certo poder financeiro, que vai ali lutar contra Deus, impedindo a pregação por meio da perseguição de homens de Deus. Então, por exemplo, eu falei sobre Agostinho de Hipona, quando eu resenhei o livro Confissões. Foi quase uma resenha, né? Confissões de Agostinho, porque eu não consegui ler esse livro todo, não entendi bulhufas. Muita coisa eu não entendi. Mas uma coisa interessante é que Ambrósio de Milão, ele proibiu tinha uma líder, esqueci o nome dela agora. Mas enfim, vejam lá o vídeo que eu fiz resenhando Confissões de Agostinho. Ambrósio de Milão proibiu essa rainha aí, que eu esqueci agora o nome dela, de cultuar outros ídolos na igreja dele. E ele era o bispo naquele período, e ele disse que na igreja dele não entrava heresia. E aí, essa líder política, essa rainha, eu esqueci o nome, imperatriz, né? Ela perseguiu Ambrósio, perseguiu os cristãos, e a igreja se manteve firme, orando, intercedendo para a vida de Ambrósio. E uma dessas pessoas que se manteve firme ali, orando, intercedendo por Ambrósio, para a vida de Ambrósio, a igreja se reuniu, orou dia e noite durante 3 dias, jejuando e orando para que a igreja não fechasse, para que Ambrósio não fosse expulso da cidade e tudo mais. E uma dessas pessoas foi Mônica, mãe de Agostinho. Uma mulher extremamente piedosa, extremamente temente a Deus. Então, ali no vídeo eu fiz a comparação dessas duas mulheres, né?
a imperatriz, né? É a imperatriz, né? Que se opôs a um homem de Deus, e a mulher realmente piedosa, que temia Deus e, portanto, se submetia a autoridades, né? Que junto a Ambrósio, junto à igreja de Deus ali, orando, intercedendo. Então, é um fato curioso, mas essa história sempre se repete, tá? Sempre teremos mulheres ímpias perseguindo homens de Deus. Isso é uma coisa pra gente pensar, a gente ter muito cuidado, mortificar o nosso coração, que nenhuma raiz de amargura entre no nosso coração, como a palavra de Deus nos ensina. Então, voltando para Apocalipse, Jezabel se dizia uma profetisa, mas não era. Então, pode ser que ela seja um protótipo do Antigo Testamento que fazia a mesma coisa, que é o quê? Fazer com que as pessoas caíssem em imoralidade. Uma coisa interessante é que um falso mestre, um falso profeta, seja quem for, ele nunca vai dar um erro assim de cara, né? Ó, isso aqui é errado. Não, porque senão fica muito na cara, né? O erro, ele sempre vem muito sutil, embalado de um pouco de verdade, e justamente para fazer a pessoa cair mesmo, justamente para fazer a pessoa pecar. É interessante que um pouco antes fala da doutrina de Balaão, né? A igreja anterior, que eu fechei aqui agora, não vou saber. Mas a igreja anterior, ela tinha a doutrina de Balaão, né? Balaão acabou se tornando um falso mestre porque ele fazia com que o povo pecasse. Mas se você for ler a história de Balaão mesmo lá no Antigo Testamento, quando o povo está perto de entrar na Terra Prometida, né, ali onde eles estão em Moab, e no final eles acabam caindo em imoralidades com as mulheres moabitas. Se você for ler a história, você não vai... A história do profeta que conversa com a mula, né, a mula de Balaão. Se você for ler a história, você não vai achar erros. Porque o tempo todo ele está falando, não, mas eles são um povo de Deus. Deus abençoa eles. E ele fala para o profeta até palavras de bênção. Por quê? Porque o erro ele é tão sutil. Ele é tão assim, você passa desapercebido. Jesus Cristo nos ensina a ver pelos frutos conhecereis se aquela árvore realmente é boa ou não. Então, no estudo da minha Bíblia, quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, estudando sobre esse assunto, uma coisa interessante é que ela ensinava o povo a idolatria. A consequência da idolatria é as imoralidades. Não apenas a imoralidade sexual, mas qualquer tipo de pecado vai acontecer nessa igreja. É muito comum, por exemplo, ter muitos escândalos nas igrejas por aí, aonde a doutrina não é pura, onde a doutrina não é bíblica. Por quê? Porque quem nos sustenta é o Deus, o próprio Deus, né? Até em Romanos capítulo 1, ali no finalzinho, fala que Deus entregou os homens às paixões porque eles abandonaram a verdade de Deus. Então, geralmente, né, as igrejas que são envolvidas com muitos escândalos, né, problemas com superfaturamento, problemas com imoralidades, né, pecados graves, agressões, abuso e tudo mais, são igrejas geralmente que não estão preocupadas com a doutrina, né? Então, enfim, na minha Bíblia de estudo, né, que eu li sobre esse assunto, fala que pode ser que Jezabel ensinava uma doutrina de hipergraça, que é uma coisa que a gente continua vendo ainda nos dias de hoje, que é o que você foi salvo pela graça, Deus te salvou pela graça, portanto, viva como você quer. Porque Deus te salvou mesmo, então faça o que você quiser, porque Ele te salvou pela graça. Então, isso fazia com que pessoas não convertidas, obviamente, porque quem é convertido não vai viver como quer, ele é transformado em nova criatura. Então, isso fazia com que pessoas não convertidas vivessem uma vida completamente depravada, confiando que Deus os salvaria, porque eles criam em Jesus Cristo e criam uma fé morta, né? Porque a fé sem obras é morta, como o Tiago nos ensina. Inclusive, eu li isso aqui agora, nesse livro. Esse é o livro que eu tô lendo agora, e por isso que nós estamos sem resenhas de livros por enquanto, tá? Aqui, Billy Graham, né, nesse livro, O Poder do Espírito Santo, ele cita uma frase de Agostinho de Hipona interessante, que ele fala: ame a Deus e vive como quiser. Porque, obviamente, você que foi transformado, você que foi regenerado, você não vai viver como você quer. Você foi transformado em nova criatura. Você não tem mais prazer no pecado. O pecado já não te satisfaz, não é a sua fonte de prazer, mas o próprio Deus. Então, provavelmente essa era a doutrina de Jezabel. É claro que isso é algo provável, né? Mas, resumindo a história, ela era uma mulher que ensinava as pessoas a caírem em imoralidades e a pecados graves. Você vê como o erro ele é sutil? Se essa realmente era a doutrina que ela ensinava, é muito sutil. Porque de fato fomos salvos pela graça. De fato, Jesus morreu por pecadores, mas ele transforma vidas, né? E para encerrar, então, esse vídeo, vamos trazer aqui duas profetisas, que tiveram muitas na Bíblia, né? Nós temos diversas. Mas vamos trazer duas apenas, que vai nos ensinar de forma mais clara sobre
como de fato saber se é uma profetisa de fato autorizada pela palavra de Deus, de fato útil, né, que glorifique a Deus. Né? Nós temos alguns exemplos no Brasil, inclusive, de mulheres extremamente competentes com a palavra de Deus, mas que não são caracterizadas como pastoras, né? Tem uma específica que eu não sei, não lembro o nome dela, ela é da Assembleia de Deus, mas sempre que eu paro para ouvir ela, e eu fico fascinada com a sabedoria da palavra de Deus que essa mulher tem. Vou deixar o vídeo aqui dela, se eu conseguir achar. A diferença entre ser evangélico e estar em Cristo. A maioria das pessoas, quando pergunta, sua religião é evangélica, mas você está em Cristo, pigarro vem logo. Ser evangélico não é estar em Cristo. Ser evangélico é ser de uma religião, entendeu? O Senhor Jesus disse em João 8, 31 e 32. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, eram crentes. 2 pontos. Se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não sereis crentes. E aí vem o resultado de ser discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade jamais vai libertar quem não é discípulo. Uma outra também que eu fico assim, embasbacada, se eu posso dizer assim, é com a Edmeia Williams. Ela também é outra mulher que ela tem muita sabedoria no que ela fala, ela sabe do que ela tá falando. Mas uma coisa muito interessante é que elas não se intitulam como pastoras, e elas servem ali nas suas igrejas locais, principalmente no ministério feminino, né? Sempre em submissão à liderança. Uma coisa... Eu sou desviado. Desviado de quê? Como é que você pode ser desviado de Jesus? Eu não acredito. Com certeza você não conheceu Jesus. Porque quem segue a Jesus não segue a Jesus pelo que ele vai fazer. Eu sigo a Jesus pelo que Jesus já fez lá na cruz. Ele morreu por mim. Ele se fez maldição no meu lugar. Ele morreu para que eu tenha vida. Isso está pronto. Ele já fez. Não é suficiente. O que mais eu quero? Eu digo a vocês, meus irmãos, depois que eu me rendi a Jesus Cristo, fiquei viúva. Depois de 1 ano, Deus levou a minha filha. E até hoje eu estou seguindo a Jesus. Não pelo que aconteceu depois da minha conversão, mas é porque eu tomei conhecimento do que Jesus já tinha feito para mim. É muito interessante que a Assembleia de Deus tem, principalmente as assembleias mais antigas, é o círculo de oração, as famosas irmãzinhas do pó, né? Elas se reúnem em grupos de oração para orar pelos líderes, para orar pelos pastores, para orar pelos membros da igreja. Isso é uma coisa muito interessante, porque elas não se comprometem com a liderança, mas elas estão comprometidas com Deus para que a liderança seja abençoada por meio da oração delas. É uma grande bênção. E essa é uma forma também de profetizar por meio da oração. A oração é uma forma de profetizar sem exercer autoridade. Mas vamos lá. A primeira profetisa que eu gostaria de trazer pra gente é Miriam. Vocês sabiam que Miriam é profetisa, irmã de Moisés? Sim, ela é uma profetisa. Eu descobri isso, eu leio a Bíblia desde que eu me conheço por gente. Mas eu descobri isso tem pouco tempo, tá? Tem, 7 anos, eu tava lendo assim, e aí fala na Bíblia, né? Miriam profetiza, nem sabia que Miriam era profetisa, por quê? Porque nós não temos muitos relatos na Bíblia sobre Miriam, né? E o que é muito, o que a gente sempre lembra, né? Pelo menos a gente está acostumado a ler a palavra de Deus, é justamente o momento em que ela se rebela contra Moisés. Ela e Arão se juntam para se rebelar contra Moisés, né? E Deus ali, por misericórdia, porque se Deus quisesse, né, ele poderia ter feito a mesma coisa que ele fez com a família de Datã e Corá, né? Que Corá se rebelou contra Moisés. O que Deus fez? Deus matou toda a família de Corá. E o que Miriam, junto com Arão, fez foi praticamente quase a mesma coisa. Mas Miriam era uma mulher salva, uma eleita, podemos dizer assim. Deus quis salvar Miriam. Deus teve misericórdia dela. Então, quando ela se rebela contra a liderança de Moisés, você vê, ela era uma profetisa. Mas ela não exerce liderança. Porque quando ela quer exercer liderança, quando ela se rebela contra a liderança de Moisés, Deus a fere com lepra. E ela passa 7 dias com lepra. E a palavra de Deus nos ensina que Deus fala para Moisés esperar no acampamento por 7 dias, que seria o tempo da sua purificação. A doença que Deus permitiu na vida de Miriam era para mostrar o que estava interno. Ela estava em pecado de forma interna. Deus fez com que aquela doença representasse isso.
E ela precisava de purificação, ela precisava de restauração. E é isso que Kuyper nos ensina aqui com Miriam. Bom, já que nós não temos muitos relatos sobre a história de Miriam, então como saber se ela era uma profetisa, como ela exercia esse ministério, se quando ela se rebelou contra a autoridade de Moisés, Deus a feriu, né? Deus a feriu de lepra, mas ela era uma profetisa. Kuyper diz assim: Miriam, ou Maria, que é uma variação, né, no nome aramaico, para hebraico, seria o mesmo nome, foi uma profetisa e cantora em Israel. Foi uma das mulheres que, como Débora, foi escolhida e capacitada pelo Senhor para contribuir com a redenção do seu povo. Então, ela dos três, né, Moisés, Arão e Miriam, os três irmãos, os três foram capacitados pelo Senhor para libertar o povo de Israel. E Miriam, o único momento em que nós vemos Miriam trazer a palavra de Deus foi quando ela estava cantando. Então ali, quando eles saem, atravessam o mar, né? Deus livra o povo milagrosamente, abrindo o mar no meio, todo o povo de Israel passa. A Bíblia fala que assim que eles atravessaram o mar, Miriam pegou o tamborim e junto com outras mulheres ela cantou e louvou ao Senhor. E eu vou deixar o versículo aqui do lado, tá? Que fala esse texto exatamente. E essa é a única referência que nós temos de Miriam trazendo para o povo a palavra do Senhor. E a continuação aqui do que Kuyper fala aqui no livro dele, né? Diz assim: Miriam foi punida a permanecer 7 dias fora do acampamento, ou seja, fora da comunhão do povo de Deus, uma punição, né? Quando ela se rebelou contra a autoridade de Moisés. E assim, somente depois que clamou, pôs Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Números capítulo 12, verso 13, por fim, ela foi restaurada. Deus não apenas curou Miriam da sua lepra, mas restaurou a alma dela para que ela fosse inserida de volta no meio da comunhão do povo de Deus, né? E aí ele continua dizendo assim: após esse incidente, não somos mais informados sobre Miriam. Aparentemente, o dom da profecia a havia abandonado. Isso é uma coisa que pode acontecer porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha em porções, né? Ele não foi derramado abundantemente ainda, ele foi derramado apenas depois, quando Cristo subiu aos céus. Ali em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que ele foi derramado sobre o povo de Deus, de acordo com a profecia em Joel, né? O apóstolo Pedro nos lembra disso. Então, pode ser que sim, ela perdeu o dom depois, né? De profetizar. Só sabemos que quando ela morreu, ela foi enterrada em casa. Os dias mais brilhantes da vida de Miriam foram, portanto, não aqueles no deserto de Sinai ou Cádiz, mas aqueles que ela passou perto do Mar Vermelho. Foi nos dias seguintes que Moisés, voltando da experiência da sarça ardente, revelou aos escravos hebreus a vontade de Deus para eles, mostrando a Faraó os seus sinais. Uma outra profetisa, a nossa segunda e última profetisa, que inclusive é muito usada para falar que mulheres podem exercer o pastoreio, que elas podem ser pastoras, é Débora. Claro, Débora. A primeira coisa interessante que nós aprendemos com a história de Débora é que a Bíblia faz questão de falar quem era o seu marido. Ali em Juízes capítulo 4, a Bíblia faz questão de falar que ela era uma mulher casada e falar quem era o seu marido. Apesar dela ser juíza, ela estava debaixo da autoridade do seu marido. Uma outra coisa muito interessante também, estou procurando aqui enquanto estou falando, tá, gente? É que, já falei, tem outros vídeos aqui. Débora era uma líder política, muito parecida com Ana Campanholo. Eu já comparei ela várias vezes aqui com Ana Campanholo. Porque a obra que ela fazia é muito parecida. Débora era juíza, julgava o povo de Israel, trazia as leis para o povo de Israel. Ana Campanholo, nossa querida brasileira deputada de Santa Catarina, ela também é uma deputada. E ela faz parte da legislação do nosso país. Então, é para isso que os profetas são levantados. Um outro ponto também muito interessante, que a Bíblia não fala que ela era sacerdotisa, até porque as sacerdotisas elas só existiam em tempos pagãos, né? Claro que eu aprendi com o reverendo Augusto Nicodemos que sacerdote não é o mesmo que pastor, porque sacerdote era o mediador entre Deus e os homens, né? E o pastor não é mediador, o pastor apenas transmite a palavra de Deus. Ele exerceu um dom de poder manter o evangelho, o fiel evangelho, dentro da igreja, já que é pelo evangelho
que nós somos salvos, né? A nosso mediador é Jesus Cristo, e o pastor, ele zela para que Cristo continue sendo nosso mediador. Não sei se eu fui muito clara, mas enfim. Mesmo assim, o sacerdote tinha a responsabilidade de fazer o culto, né? O culto tinha a ver com sacrifício. Agora, no Novo Testamento, nós temos o sacrifício de Cristo, que é pela fé. Mas no Antigo Testamento, nós tínhamos sacrifícios de animais. E os sacerdotes é que eram responsáveis por fazer esses sacrifícios. Então, de certa forma, eles exerciam os sacerdotes de ser mediador e exerciam também a função de ser líder, porque eles que faziam o culto, né? E eles faziam com que o povo tivesse acesso a Deus por meio do sacrifício. Então, nós não temos nenhum relato na Bíblia de sacerdotisas. Débora era uma profetisa que legislava o povo, né? Então, aqui, Kuyper nos fala sobre Débora. Ele diz assim, capítulo 4 de Juízes, né? Que está a história dela. Fala assim, Débora é a Joana d'Arc da incrível história de Israel. Joana d'Arc, para quem não sabe, era uma mulher que se fingiu, né, de soldado para entrar na guerra ali na França, né? Nesses períodos, Israel perdia todo o sentido de consciência nacional e renunciava ao seu prestígio e honra. Então, você vê, tem a ver com política. Então, respondendo, cristão pode se envolver com política? Pode, porque Débora era uma juíza. E o próprio Abraham Kuyper, depois ele virou um político, ele se envolveu com política. Então, se for para a glória de Deus, você pode. A Constituição diz assim, contudo, também tinha uma resiliência e elasticidade que permitia que se recuperasse como nenhuma outra nação. Israel, que ele está falando, né? Israel estava se recuperando totalmente do que parecia uma desintegração espiritual e política. Então, como Israel era um povo escolhido por Deus, a sua situação política tinha a ver com a sua situação espiritual, o que não é o nosso caso hoje em dia, né? Os nossos líderes políticos, eles estão aqui apenas para fazer cumprir as leis, mas não quer dizer que Deus vai salvar a nossa nação, como ele fez com Israel, porque agora o Israel de Deus é a igreja, né? É algo espiritual, totalmente 100% espiritual. Então, assim como o próprio Jesus nos ensina, né? Dai a César o que é de César, ou seja, o reino dele não é desse mundo. Diferente aqui no contexto de Israel, que Deus realmente havia escolhido Israel para ser o povo dele, então era no contexto ali de nação mesmo, né? E então, toda vez que Israel declinava politicamente, era um sinal de que ele tinha declinado espiritualmente. Então, um exemplo que nós temos é do rei Davi, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, e a Bíblia relata diversas guerras que ele ganhou. Ele tinha generais, homens ali, soldados junto com ele, que também eram muito competentes. A Bíblia, a gente conhece a história mais clássica, né, de Davi e Golias, né? Davi ganhando Golias ali, confiando no Senhor. Mas mais para frente, se você for ver a história de Davi como rei de Israel, você vai ver que os soldados dele, né, os homens dele de guerra, eles também venceram gigantes, cerca de 7 a 8 gigantes que eles lutaram depois nas guerras, e eles venciam todas as guerras, porque Deus estava com Davi. Então, todas as vezes que um rei, por exemplo, se rebelava contra o Senhor, como por exemplo Acabe, né, Acabe se rebelou contra o Senhor, a Bíblia fala que Acabe perdia as guerras, porque Acabe estava indo contra a palavra de Deus, contra Deus. Então, todas as vezes que um rei se rebelava contra Deus, ele perdia a guerra, porque tem a ver com nação. Deus havia salvado a nação de Israel, né? Diferente de hoje em dia, pode ser que o nosso governo ele se desintegre totalmente, mas aqueles que são povo de Deus, igreja de Deus, vai triunfar ali espiritualmente, né? Pode ser que o nosso país aí sofra algumas perdas, questão financeira, podemos ser perseguidos, podemos ser, enfim, como aconteceu com a igreja primitiva, mas a igreja do Senhor, ela triunfa poderosamente. A continuação aqui fala que quase todas as planícies da Palestina já haviam sucumbido à força dos cananeus, e eles estavam caminhando para dominar Israel. E é aí que Deus chama a esposa de Lapidote, que é Débora, para se levantar, para interceder pelo povo de Deus. Então, Deus começou a mostrar para ela os grandes, né, lembrar dela dos grandes feitos dele, e restaurou a fé, animou a fé dela para que ela pudesse, então, animar, fortalecer Baraque.
Uma outra coisa muito interessante é que Deus levanta Débora para animar Baraque. Débora vai até Baraque para que ele vá à guerra. Ela não liderou a guerra. Embora depois Baraque interceda para que ela vá junto, né? O chamado de Deus era para Baraque. Então, para você ver como estava a situação de Israel. O povo estava completamente... a sua espiritualidade estava completamente comprometida. As pessoas não criam mais em Deus. Baraque estava completamente acovardado. Então, existia um problema espiritual e moral em Israel terrível. E é nesse contexto que Deus levanta Débora, né? Se eu não me engano, Isaías, capítulo 4, capítulo 6, se eu não me engano, fala ali que Deus, ele tiraria no meio do povo dele os homens, os jovens, os homens valorosos, os sacerdotes, os reis, e apenas mulheres e crianças governariam o povo ali. Isso era um sinal de juízo. Por quê? Israel perdeu a força. Como pode mulheres e crianças ir para a guerra? Como elas poderiam vencer a guerra? Então, a liderança de Israel era representada pelos homens, né? Isso era sinal de que Deus estava abençoando aquele povo. Enfim, então é isso aí, gente. Trouxe finalmente esse vídeo que faz tempo que eu estou prometendo e não havia trazido. É possível mulheres exercerem o dom de profecia sem exercer o dom de pastoreio. Não é só possível, como é bíblico. E se Deus te deu esse dom, você tem que usar esse dom para a glória dele. Amém? O Espírito Santo, ele não vai desperdiçar, ele não desperdiça nada. Então, não existe o dom. Como eu já falei muito sobre esse assunto aqui, não vou me estender. Mas existe o dom de profetizar. E se Deus te deu esse dom, sim. Então, use para a glória de Deus. Amém. Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.